Ele é um político ex-vereador do Rio de Janeiro, agora oficialmente filiado ao Partido dos Trabalhadores, o PT, e pré-candidato a deputado estadual. Ele é filho do José Vicente Goulart e neto do Leonel Brizola, que a propósito este ano fez centenário. Se estivesse vivo, faria 100 anos. Eu vou conversar com Leonel Brizola Neto. Eu vou começar é, perguntando sobre algo que eu fiquei curiosa. Como é que foi a sua vida como surfista? Ah, sim. Eu desde cedo comecei a praticar o esporte, aos 12, 13 anos de idade. E desde cedo acabei indo muito bem e acabei competindo nas categorias amadores. E fui campeão na categoria Mirim, Carioca, Júnior, Open, e acabei me profissionalizando correndo circuito mundial por dois, 3 anos mais ou menos. Né? Então, acabei de fato me dedicando. É um esporte que eu faço até hoje, é onde eu me conecto comigo mesmo no mar. Quando eu estudava fisioterapia, eu tinha uma professora de histologia e que ela dizia que o líquido amniótico da placenta é muito semelhante à composição química do mar. Então, ali era o meu reencontro com o útero materno, vamos dizer assim. E, de fato, é onde mesmo depois, hoje em dia, quando eu tenho meu tempo de ir mergulhar no mar, fazer aquela minha oferenda a Iemanjá, eu digo assim, é onde eu Ontem, me inclusive, conecto. ontem não, antes de ontem foi o dia de Iemanjá. Anteontem, é verdade. E sabe que a maioria dos meus projetos saíram quando eu estou conectado comigo e no oceano. Ali eu consigo acessar eu comigo mesmo, a contemplar a beleza da natureza, né? Enfim, e ali eu consigo acalmar a cabeça de fato. Tu Né? sabes Então, que para tem mim é muito bom. tu sabes que tem uma ligação direta com esse modus operandi militar, opressor, com a desconexão do ser humano com a natureza, né? A natureza é a mãe, é o feminino, né? E esse masculino tóxico é, dessa construção viriarcal que a gente vive mesmo e afasta o ser humano desse corpo da mulher, a exploração do corpo da mulher está diretamente ligada com a exploração do meio ambiente. Por isso que os governos fascistas, quando entram, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a Amazônia. Aqui a gente está vivendo Cara, o que a gente está vivendo nas nossas florestas, de garimpo, de invasão de terras indígenas, é surreal. É É surreal. surreal, Mari. Nesse governo não tem nem mulher nem criança, né? Eu vejo que esse governo que está aí é o sequestro do seio materno, é o ódio à mulher, né? É uma coisa assim terrível. E o que eu falo, Mari, é que há coisas que não dá duas levas. E o que está acontecendo no Brasil, esse saqueio, essa sangria, seja o meio ambiente, seja o agronegócio tóxico, poluente, a retirada de minério, de petróleo. Minério não dá duas safras, petróleo não dá duas safras. Se destruir a Amazônia, destruir o meio ambiente, ela pode até se recompor, mas vai demorar quanto? 500 anos, 600 anos? Nós nem iremos estar aqui. Ou seja, o que está em jogo no país atualmente é a sobrevivência do povo brasileiro. Isso é inacreditável que chegamos até esse ponto. Você falou do governo que a gente vive hoje, né? E aí, vamos falar do seu avô. Seu avô faria centenário se estivesse vivo este ano, né? E o seu avô, ele foi uma das figuras políticas mais importantes desse país. Inclusive, porque ele abriu espaço para, por exemplo, o combate à violação dos lares nas favelas, quando a Constituição de 88 nem existia. Né? O seu avô ele foi um revolucionário. Então, eu queria te perguntar, como é que é para você trazer na sua bagagem esse legado do seu avô? Como é que você se sente carregando essa responsabilidade na sua vida pública e política? Olha, antes de ser neto, eu sou um profundo admirador da prática política do Brizola, da coerência, com Brizola com quem me identifico na história, na vida, na política.
Ao passo que, para mim, eu me chamo Leonel Brizola. Eu não tenho muito pra onde correr. Então, mas eu tenho orgulho do meu nome. Né? Já sofri piadas, assim, sabe? Enfim, até, claro, covardias, mas eu tenho orgulho de ter esse nome e me chamar Leonel Brizola. Tenho orgulho de ser neto do Brizola pela grandeza que foi a Leonel Brizola. Eu diria que é um ser iluminado que veio nos mostrar, de fato, a nos tornarmos um ser humano melhor. O Brizola, a luta dele incansável desde pequeno. Eu diria que a infância humilde do meu avô, Mário, interior gaúcho, no Rio Grande do Sul, né, forjou o caráter do Brizola. Como é que foi essa infância humilde dele? Ele era filho de camponeses, muito pobre. O pai dele morreu quando ele tinha 1 ano de idade, numa guerra civil, numa guerra de disputa entre Chimangos e Maragatos, que era um grupo que brigava com o governador que estava lá há 20 anos no poder, que era o Borges de Medeiros, que também é trabalhista. Depois o Brizola se associa a essa mesma linhagem, vamos dizer, esse mesmo caminho trabalhista. Enfim, o pai dele é morto numa emboscada pelas tropas do Borges de Medeiros e foi assassinado quando o Brizola era muito pequeno. O pai dele puxava carroça, tinha 3, 4 carroças e fazia as andanças no Rio Grande do Sul, levando charque, levando outras questões, e acabou conhecendo a mãe dele, a mãe do Brizola, a dona Oniva, no interior também, em Nonoai, e ali se casaram e tiveram ali 5 filhos. E ele morreu muito cedo. Naquela época, se hoje as mulheres ainda lutam pelos seus direitos, imagina naquela época, né? A mãe sozinha com um monte de filho no colo, ainda tendo que alfabetizar os filhos. Quantos filhos? Eram quantos filhos? 5 filhos. O Brizola era o mais novo. Depois ela casou com outro e tinham outros filhos desse outro casamento, mas eram já desse outro companheiro dela, que acabaram ficando 8 crianças, né? Mas essa a humildade do Brizola, essa infância humilde, aliás, você vê, ele não tinha sapato para vestir. No Rio Grande do Sul tinha muita miséria, mas não era uma miséria como assim de faltar comida, de faltar muito alimento. Não, isso ainda tinha. Tinha essa questão por ser agrícola e tal, tinha muita agricultura familiar, mas embora era uma vida muito dura, né? O Brizola foi trabalhar desde cedo, entregando carne, trabalhando em vários aspectos nesse sentido, para poder ajudar o seu sustento e poder estudar. E a força do Brizola para tentar estudar desde cedo, né? Enquanto seus irmãos acabavam adentrando para a agricultura, o Brizola se dedicava aos estudos. E ali viu, a irmã dele levou depois ele para um outro município que tinha uma escola, ele conseguiu se matricular, perdão, e ali ele viu que tinha uma escola com um pastor, que era o reverendo Isidoro, e que dava uma escola mais preparatória. E ele bateu na porta do Isidoro, bateu a esposa do reverendo Isidoro, atendeu, e Brizola tinha um olhar firme, né, desde cedo. Por isso que eu digo que a diversidade da infância, a humildade, né, toda aquela violência, enfim, criança, né, e ele já firme ali, ó, eu sei que a senhora tem uma escola aqui, eu quero vir estudar, eu posso trabalhar para vocês, eu lavo, passo, enxugo, arrumo, desde que vocês me deixem estudar. Poxa, você está falando de uma criança de 12 anos. Talvez por isso ele tivesse, né, esse olhar tão preocupado com a educação, né? Sim, Mário, dizer que sem educação não há nada, e é verdade, nós entendemos. O Brasil hoje, nossos jovens, por falta de oportunidade também, por conta do modelo econômico, mas muito por conta dessa falta de preparação da escola, né? A nossa juventude está sendo dragada aí pela precariedade do trabalho, pedalando numa bicicleta para ganhar menos de um salário mínimo, ou se aventurando quando consegue num carro de aplicativo, num trabalho precário, Sem nenhum direito ou numa trabalhista. construção. Pois é, sem nada, sem direito à aposentadoria. O jovem pensa pouco na aposentadoria. A gente, quando está lá, a gente não pensa, não, mas é uma questão importante, né? E pior, sem assistência nada. Se você tem algum acometimento, um acidente de trabalho, você não tem indenização nenhuma. Essa armadilha que estão criando para o povo brasileiro de empreendedorismo, ela não é, num país subdesenvolvido, ela é perigosa. Porque se você não puder trabalhar e ficar sem renda, como é que você vai se sustentar? Não há qualquer auxílio do governo que lhe permite um aporte para que você possa ter essa interrupção, que você fique afastado do trabalho por algum acometimento,
seja por agora por uma pandemia, que se te afasta, pode ficar 10, 20 dias, inclusive até mais, né? Ou no mínimo 7 dias. E aí, como é que você vai gerar renda? Como é que você vai pagar seu aluguel? Como é que você vai pagar sua comida, seu remédio? Então, uma grande armadilha, né, que introduziram no país. Achar que a gente vai sozinho alavancar e prosperar num país subdesenvolvido que está sendo desindustrializado, né, que está sendo, mais uma vez, aquilo que o Brizola, desde cedo, percebeu quando era governador do Rio Grande do Sul. O que ele via, Mário? O Brizola via que trabalhava, o povo trabalhava, mas continuava pobre, não avançava. E ele percebeu que a região sudeste, na época, o presidente era o JK, Juscelino Kubitschek, e ele estava com um programa, na verdade, econômico, que era aquela questão 50 anos em 5. E ele coloca a multinacional como um grande desenvolvimento do país, a indústria automobilística. Ele coloca ali a multinacional que vai dar emprego, que vai gerar renda e vai alavancar o Brasil para o desenvolvimento. E o que era um grande engano, porque concentrou toda a riqueza, toda a industrialização na região sudeste, e deixava os outros estados pobres. Então, o Brizola percebeu que esse tipo de desenvolvimento gera subdesenvolvimento. Enquanto São Paulo ficava rica, o Rio Grande do Sul havia um empobrecimento enorme, porque levava todas as riquezas do Rio Grande do Sul, concentrava em São Paulo e lá mandava para fora do país, para os países dominantes. Então, o Brizola falou, então eu vou industrializar meu estado. Vou precisar aumentar a planta industrial do meu estado para poder competir com a região sudeste. O Rio Grande do Sul é rico em madeira, o Rio Grande do Sul é rico em carvão, né? Tem terras agricultáveis. E aí ele se depara com uma empresa multinacional subsidiária da Bondenshare, subsidiária da General Electric, que era a Bondenshare, que era uma empresa de eletricidade, ou seja, os equipamentos estavam obsoletos, você não conseguia aumentar seu parque industrial porque a energia não chegava. Você imagina, 2 horas da tarde, em plena capital, caía toda a luz. Você ficava sem luz elétrica durante 2, 3 horas e você não conseguia escoar a produção. Isso era um grande problema para Porto Alegre. Então, ele passa a discutir com a empresa uma parceria do governo em aumentar a capacidade de eletricidade, aumentar a capacidade de energia numa parceria. Eles não aceitam, eles querem mais concessão e aumentar a tarifa, né? Então, o Brizola, graças a um dispositivo constitucional, ele deixado pelo Getúlio Vargas e que o Estado do Rio Grande do Sul tinha, quando a empresa que não servia o serviço adequado, ou seja, eram serviços privados, a gente está nessa mesma lenga-lenga até hoje, do privatiza ou não privatiza, né? Então, ele consegue encampar a empresa na justiça, pela justiça, dentro da justiça. E aí ele se depara com outro problema, que era a comunicação, a telefonia. Era uma empresa americana, a AT&T, que é uma das gigantes até hoje. E aí para você ter uma ideia, Mari, o telefone da Sibéria era mais moderno do que o do Rio Grande do Sul. O telefone da Sibéria já era de ondas, enfim. E o do Rio Grande do Sul era de manivela. Você demorava 5 horas para se comunicar com a capital. Você imagina, a Sibéria era um telefone mais avançado do que o Rio Grande do Sul, um estado rico, de fato, né? Onde operava uma gigante americana, a AT&T. Quer dizer, é uma coisa inaceitável. E aí o Brizola fala, não, vem cá, vamos negociar, eu vou aumentar aqui os cabos obsoletos, vamos investir, levar para o interior, para as pessoas poderem se comunicar, poder escoar a produção para a capital, e a capital avança para o resto do país. E aí não há negociação. Mais uma vez, eles querem o que sempre querem, Mari. Eles querem o quê? Aumento do prazo da concessão e aumento de tarifa. É sempre a mesma cantilena. Eles não reinvestiam todo o lucro que ganhavam no país, eles mandavam para fora, para os Estados Unidos, né? Então o Brizola se depara com aquilo e consegue fazer uma encampação da empresa e aí começa a modificar a estrutura do Rio Grande do Sul. Aí o Brizola constrói ali a refinaria Pasqualini, viva até hoje, que vão privatizar, constrói silos. Você sabe que o Brizola, ninguém sabe disso, Mário, mas o Brizola foi o primeiro político a construir um supermercado no Brasil. Não tinha supermercado no Brasil. E aí o Brizola era um mercado público, era uma bagunça danada. Aí o Brizola começa a sacar, não, a gente tem que organizar aqui. Bota um carrinho, bota uma fila, uma caixa registradora, bota um operador e vai registrando um por um ali. Depois, não existia supermercado ainda no Brasil. Existia supermercado no Brasil. E ele organiza o primeiro supermercado no Brasil. Claro que depois, acho que até foi a família do Getúlio, um parente do Getúlio,
trouxe uma franquia dos Estados Unidos e aí depois começou a prosperar os supermercados no país. Mas ele dá o primeiro passo, ou seja, ele mostra o quanto é importante o Estado estar presente no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento humano. Não há Brasil sem seres humanos, não há Brasil sem povo brasileiro. Leonel, assim, ouvindo você fala do seu avô com uma paixão, né? Com uma admiração que muitos políticos falam. Eu entrevistei aqui o Leonel Hadi, que é do PT, aí do Rio Grande do Sul, e ele disse que o nome dele foi em homenagem ao seu avô. E entrevistei o Igor Normando, que é um deputado estadual aqui, que é mais centro, né? Não é esquerda propriamente dita, mas que ele também é um admirador do seu avô e entrou para a política, inspirado pelo seu avô. E eu achei um barato, porque são dois políticos assim, de regiões completamente diferentes, mas que têm o brizolismo como um empuxo, né, para essa vida política. E aí eu queria te perguntar, por que você acha que o Brizola... Porque o Brizola nunca foi presidente, né? O Brizola foi governador do Rio de Janeiro, foi governador do Rio Grande do Sul, mas ele construiu uma persona política que influencia figuras públicas até hoje. Por quê? O que ele tinha? Olha, o Brizola ele não chegou a ser presidente da República, mas é reconhecido como presidente da República e está no livro dos heróis da pátria. E ele é reverenciado como se tivesse sido presidente da República. Porque eu digo, Brizola foi o político que mais construiu escola no mundo. Está no Guinness Book. Brizola foi o primeiro a fazer reforma agrária no país. Inclusive, Mário, ele entregou um terço das suas propriedades para a reforma agrária. E ele não só deu a terra, ele deu toda a infraestrutura para os agricultores poderem produzir e escoar a produção. Ele criou um instituto da reforma agrária, ou seja, ele criou uma secretaria de pegar a reforma agrária, de fazer a reforma agrária e distribuir terra para o povo. Isso, a gente está falando da década de 50, uma coisa inédita, de fato. E até hoje, se nós olharmos na história do Brasil, terra e imposto é um problema grave. É difícil conseguir mexer. Hoje a terra está toda dominada pelas grandes multinacionais do agronegócio. Nós estamos exportando couro cru, nós estamos exportando soja crua, granulada. Aqui a gente exporta boi em pé. Aqui a gente exporta minério como commodity, né? Sem verticalização, sem parque industrial. E aí, se você for ver as cidades onde a Vale se instala, onde as mineradoras se instalam, os bolsões de pobreza, eles se ampliam a cada dia mais. Então, a promessa o minério vai trazer desenvolvimento, isso não aconteceu no estado do Pará. Não aconteceu. Você está no olho do furacão, então você percebe ali direto, vocês têm essa percepção desse fatiamento das montanhas, do minério levando para fora. É isso que o Brizola percebeu. Esse desenvolvimento gera subdesenvolvimento, ou seja, a empresa fica rica, a empresa privada, que foram privatizadas, mas seu entorno fica pobre. E ele deu o Brizola fez uma analogia que eu acho incrível, Mário, que é o seguinte: ele fala como se a gente estivesse aqui na nossa casa, né? E a gente está tentando arrumar os móveis, mas tem alguém levando a mobília para fora da casa. Aí estão levou a cadeira, levou a mesa, levou o sofá, e a gente está continuando tentando arrumar, chega uma hora não tem mais móvel algum, não tem mobília alguma na nossa casa. Exatamente isso. Porque essa é a riqueza do país. Então, a visão acertada do trabalhismo é justamente essa essência, né, desse saqueio das nossas riquezas, essa covardia, saqueio das nossas riquezas nacionais, seja do minério, seja do petróleo, seja do diamante, seja do ouro, seja da própria terra explorada e não distribuída. Então, Brizola, desde cedo, percebeu o que deixava o nosso povo pobre, o que atrasava o Brasil, o que impedia o Brasil de ser sujeito da sua própria história. Porque aqui no Brasil, nosso continente, tanto na América Latina, mas principalmente no Brasil, estão todos os recursos naturais estratégicos de desenvolvimento do mundo. Na África não é mais possível retirar, está toda fatiada, já entregue, não há como mais. Então, a América Latina, no quintal dos Estados Unidos, o Brizola percebeu isso claramente, é a bola da vez. Para que os Estados Unidos possam manter seu poder hegemônico, ele precisa cada vez mais retirar
os recursos essenciais, nacionais e energéticos, para que ele possa produzir na sua indústria e poder revender no mundo, ficar rico às nossas custas. Os Estados Unidos jamais vai permitir um gigante no seu quintal, como os Estados Unidos, como o Brasil, perdão, está destinado a ser. Então, Brizola, desde cedo, começa a colocar essas questões importantes. E ele cunhou com uma expressão muito, muito inteligente, fantástica, que eu diria, as perdas internacionais da nossa economia. Os países ricos exploram os países pobres, ou seja, esse tipo de desenvolvimento gera subdesenvolvimento. Olha o que fizeram com a Vale, a tragédia de Brumadinho e de Mariana. O que se deu ali, claramente? A tonelada de minério abaixou, né? Commodities, como você está falando, abaixou no mercado mundial. Então, a empresa, para poder manter o lucro dos seus acionistas, nesta orgia consumista dos Estados Unidos, começou a sacar cada vez mais. Se uma tonelada vale menos meio real, então eu vou ter que sacar 2 para ela poder completar 1. Então, e sem cuidado algum, porque se ele tiver que tomar algum cuidado de preservação, de mitigação, ele não vai ter dinheiro suficiente para manter esse lucro. Então, ele está obrando para o país. E aí a tragédia se deu. Por quê? Porque os donos, esses acionistas estrangeiros, né, essas multinacionais, esses donos das multinacionais, eles não moram no nosso país. Eles não frequentam as nossas estradas. Seus filhos, seus netos não estudam nas nossas escolas. Eles não frequentam os nossos hospitais. Não há qualquer integração com o nosso país. É só uma questão de tirar lucro. Né? Então, o ser humano fica em último lugar. A degradação do meio ambiente, sabe? A escassez de recursos, cada vez mais. E o país acaba caindo numa armadilha que não vai conseguir se industrializar mais ao passo diante da economia mundial. Porque uma vez o dólar lá em cima, nós não conseguimos importar equipamentos necessários para alavancar a industrialização. Uma vez o dólar lá embaixo, a gente não vai conseguir, porque o produto que a gente vai fazer, ele perde para a escala mundial os outros produtos internacionais que a gente vai ter que importar, porque é mais barato nós importarmos do que fabricarmos. Então, nós vamos voltar àquela questão da pré-república, onde a gente importava enxada, onde a gente importava privada, porque não temos mais condições. Então, é uma armadilha que estão colocando ao Brasil, gravíssima, que a gente vai dificilmente conseguir sair dessa. Leonel, como é que você vê o trabalhismo hoje no Brasil? A gente vive um governo que está tirando todo o direito do trabalhador. Como é que você vê o legado do trabalhismo que o seu avô deixou neste país? Meu avô dizia, Mari, que enquanto existir trabalhador, vai existir trabalhismo, né? Porque é a luta constante, a luta de classe. Agora, há uma questão importante que a gente tem que ter em mente, como eu estava dizendo. Essas questões de teto de gasto, reforma trabalhista, a previdência, ampliações dos direitos sociais, e isso é evidentemente que nós temos que refazer ou desfazer a maldade que foi feita. Mas isso pode ser feito a qualquer tempo, sabe? Você recupera isso e pode até ampliar e melhorar. Agora, minério, petróleo, meio ambiente, natureza, as riquezas naturais, essa a gente ou para agora ou não vai ter segunda vez, porque não dá 2 levas. Não dá 2 levas. O minério não dá 2 safras. Não é renovável, né? Não é renovável, não é uma energia renovável. E há um outro componente importantíssimo que nós não estamos discutindo. Os países imperialistas, os Estados Unidos, já sabem, muito tempo atrás, que, como a gente estava falando, o petróleo, uma energia que vem do sol, é uma energia fóssil que acaba. Não é infinita, é finita. Tá? E ela está se esgotando no mundo. Eles já sabem que há uma alternativa ao petróleo. Eles já compreenderam que há uma alternativa ao petróleo. Toda a nossa base, toda a nossa civilização industrial é baseada no petróleo. O petróleo está na nossa vestuário, sem petróleo não há comida, sem petróleo não há indústria para aquecer a cocoeria, não há maquiagem, não há óculos, toda a base industrial é feita do petróleo e água. Tá? Agora, há outro componente que você substitui pelo petróleo, e nós já comprovamos, inclusive, com físicos brasileiros, o saudoso Bautista Vidal, que é o pai do álcool no Brasil, que a biomassa é um componente que substitui o petróleo.
Então, a biomassa, essa riqueza dos trópicos, que só dá aqui, não nasce árvore nos Estados Unidos como nasce aqui, tanto que cana-de-açúcar eles não conseguem nem plantar, não há como. Eles tiram uma energia que eles chamam de etanol, para você ver como eles são tão sacana, que em vez de ser álcool, eles botaram etanol para manipular mais uma vez. Eles tiram o etanol deles do milho, que concorrem com a comida, nós não. Então, nós temos aqui uma expertise e uma matéria-prima renovável, energética, não fóssil, não poluente. Então, a estratégia deles claramente foi o quê? Quando dá o golpe na Dilma, tira a Petrobras do campo do pré-sal, que era a operadora única que o PT colocou, acaba com a referência nacional, ou seja, com o fundo soberano que é para destinar aquela verba para a indústria nacional, para a qualificação da mão de obra nacional. E aí estamos falando mão de obra qualificadíssima, operador de plataforma, soldador de navio que ganha 3, 4 mil, sabe? Profissões técnicas de qualidade que vai dar um emprego de futuro, de desenvolvimento. Não é para pedalar numa bicicletinha de banco, nem precarização de entrega de motorista. Estamos falando de qualidade de emprego, ou seja, tecnologia, ou seja, os royalties do petróleo, de 50% dos royalties do petróleo que ia para a educação e para a saúde, foram extintos. E a importância dos royalties do petróleo para a educação e para a saúde, o que era isso? Por exemplo, no meio dessa pandemia, com esses recursos, seriam suficientes entregar um smartphone com internet, um laptop, ou até mesmo alugar nos canais, nas concessões públicas, não precisaria alugar, mas subsidia as empresas de comunicação, na Globo, SBT, Band, passava ali a grade curricular, é um currículo único. Então, aqui a Globo vai passar em ensino médio, 1, 2, o SBT passa em ensino fundamental 1, o Band News passa... Ou seja, não ia ter nenhum aluno, né, não assistindo aula, não se comunicando com a sua escola. Esses recursos seriam suficientes para colocar isso à nossa juventude, às nossas crianças. Seria suficiente os recursos para a saúde para nenhum brasileiro morrer por falta de oxigênio. Claro que a pandemia ia vitimar, claro, mas ia ser muito mais amenizada. Lembrando que a pandemia ela não é só um fenômeno biológico, ela é um fenômeno sociopolítico. Então faltou respirador, faltou leito, faltou médico. Com esses recursos seriam suficientes para a gente poder garantir, né, essa assistência às crianças, aos jovens e ao povo brasileiro. E aí, o que fizeram depois do golpe com a Dilma, depois que retiraram a Dilma? A Petrobras não é mais operadora do campo do pré-sal. Hoje o pré-sal, veja bem, o pré-sal representa quase 80% da produção nacional de petróleo. É uma riqueza incalculável. Só com esses recursos seria suficiente para botar o Brasil um dos primeiros do mundo. Um dos primeiros. E aí, o que aconteceu? Já fizeram 8 leilões, mais de 50% do campo do pré-sal está nas mãos das operadoras petrolíferas americanas. Olha aí, está na mão dos americanos, toda essa riqueza, e isso não dá 2 safras. Isso acaba. Você traz no seu discurso todo o anti-imperialismo do seu avô, né? Conversando um pouquinho com você, a gente já começa a perceber o que você traz dele e o quanto, inclusive, vocês são parecidos, né? Quando você vê um discurso do seu avô falando, quanto vocês são próximos. E vocês eram bem próximos, né? Você foi assessor pessoal do seu avô, certo? Sim, trabalhei com ele quando eu fiz 19 anos, eu também fui lá pedir um emprego para ele. Né? E como é que ele reagiu quando você foi lá pedir um emprego para ele? Ele ficou surpreso. Eu preciso ajudar em casa. A gente trabalha numa questão de uma espécie de uma família socialista. Todo mundo trabalha, todo mundo contribui para um caixa comum. Quem ganha mais paga a conta mais alta. Né? Mas assim eu fui criado. Não tem empregada doméstica. Cada um limpa seu quarto, ajuda a arrumar a casa, lava, passa, apaga as contas. E eu tinha uma liberdade muito grande com a minha mãe. Eu entregava o meu salário para ela, mas eu também, se eu cumprisse com o estudo, fosse bem também nas competições, ela me cobrava bem nas competições, me dedicar também. E ela falou, não, você pode pedir o que você quiser. Eu tinha, eu quero sair hoje com uma namorada, quero tomar cerveja, quero fazer isso. Eu tinha toda a liberdade do mundo, fui criado com muita liberdade. Minha mãe, uma jornalista muito à frente do seu tempo na época, né? E numa época que, poxa, mãe solteira também, na década de 80, era muito recriminalizado, ou seja, inclusive pelos vizinhos. Mãe solteira porque seus pais se separaram, né?
Sim, meu pai separou quando eu tinha 3 anos de idade, enfim. Acabou não tendo essa continuidade, e meu pai foi para outros rumos, né? E Meu você pai tem era outros músico. irmãos, né? Por parte de pai. Meu pai acabou casando depois mais velho, né? Bem mais à frente. Meu pai casou lá pela década de 90 e pouco, 93, 90 e tal. Ele casou com uma outra moça e teve mais 2 filhos. O Vicentinho, meu irmão, e a Maria Inês também, que são menores. Quer dizer, hoje tem 19, 20, 20 e poucos tal. Em Né? que momento tu decidiste entrar para a política? Mário, eu nunca quis entrar para política, se você quiser saber, eu te confesso aqui. Nunca quis. Sério? Nunca. Nunca quis. Eu trabalhava, eu gostava, porque, poxa, eu tinha uma admiração profunda pelo Brizola. Então, ele era a bússola, né? Ele apontava, a gente ia. Eu sabia que a gente estava bem cuidado. Eu sabia que qualquer dúvida, eu tinha com quem tirar a dúvida. Esse é o meu maior vazio hoje, com quem tirar a minha dúvida. Eu não tenho mais esse norte, né? Então, eu não queria, de fato. Eu não queria. E acabou tomando conta de mim, sabe? Enfim, acabou tomando conta de mim e eu fui envolvido de uma maneira que eu não tive mais saída, né? Desculpa, fiquei até um pouco. Eu imagino assim o quanto é tocante falar dessa história, né, do seu avô e do Porque de como você ele era uma parabólica, ele era o norte, então a gente tinha uma referência muito grande, né? E quando a minha avó morreu, a Neuza, a gente chamava ela carinhosamente de vó Vita, porque quando a gente foi para o exílio, não tem essa terminação vozinho, avózinha. Então, lá em castelhano, quando você quer se referir ao seu avô de maneira carinhosa, eles chamam de tata. E a avó como se fosse vó Vita, então a abuela, a vó Vita. E a gente pegou esse apelido carinhoso neles. Então, quando a minha avó faleceu, em 93, meu avô acabou assumindo coisas da família, reunindo no Natal, reunindo no Ano Novo. Poxa, e ele tanto atarefado, com tanta coisa, você imagina ele ter que parar tudo, reunir família, porque às vezes parente é dor de dente também, né? Tem essas coisas, né? vocês Então ele foram para conseguia o lidar bem. Uruguai, né? Exilados no Uruguai. Foi, a É, gente foi exilado no Uruguai. quanto tempo vocês passaram lá? Eu fiquei desde 75 até 74. Perdão, até 84. Não, perdão, eu fiquei de 75, nasci, fui direto para o Uruguai. Voltei em 80. Em 82 eu voltei para Porto Alegre, estudei um ano numa brisoleta que o Brizola construiu, que é a escola pública, e logo em seguida, em 84, fui para o Rio de Janeiro. Vocês voltaram com a lei da anistia, né? Isso, com a lei da anistia, exatamente. Voltamos com a lei da Como, anistia. como é que foi essa volta? Quando eu fui para o Cortei, Uruguai, concluí, te cortei, desculpa. não tem problema. Quando eu fui para o Uruguai, meu avô já estava sendo expulso do Uruguai porque queriam assassinar o Brizola naquela plano Condor, que eles queriam assassinar vários líderes e estavam ou prender o Brizola, mas na verdade não queriam prender, queriam assassinar o Brizola. E aí o Brizola encontra ali na embaixada americana, e o presidente era o Jimmy Carter, e ele estava com uma política de direitos humanos. E muito influenciado pelo jornalista do Rio Grande do Sul, ele foi à embaixada, né? E vamos testar essa questão de direitos humanos. E o Jimmy Carter deu o asilo político para ele e para minha avó. E aí eles embarcaram para Nova York e tal. E aí quando a gente chegou lá, a gente ficou no Uruguai, mas eles já tinham ido para Nova York. E eu só fui encontrar meu avô mesmo depois no Rio de Janeiro, em 82. Já ele campanha de governador e eleito em 83, né? Então, o seu avô foi o fundador do PDT. Você diz que hoje o PDT não representa mais o seu avô. Por quê? Basta ver a prática política do PDT, por exemplo. Na Bahia está aliado com a CM Neto, a antítese do Brizola. Ou seja, a CM Neto descende do Antônio Carlos Magalhães, aliado da Rede Globo. Então é uma aliança com a Rede Globo. Quer dizer, é do mesmo partido do Lacerda, inimigo mortal do Brizola. Então não há como juntar água com óleo. Ou seja, está aliado no Mato Grosso com o Caiado, o cara da UDR, da União Democrática Ruralista, onde a ditadura deu terras e terras para esses mesmos que promovem o agronegócio, promove as perdas internacionais, promove o saqueio das nossas riquezas, a superexploração do trabalho,
sabe? Então o PDT está aliado em alianças que o Brizola, quer dizer, jamais se aliaria para empurrar o caminhãozinho deles. Uma coisa é quando o Brizola dizia, olha, se quiser empurrar meu caminhãozinho para subir ladeira acima e eu estando na boleia, é bem-vindo. É bem-vindo. Agora, inverter isso é completamente antagônico à prática política do Brizola. Como é que eu vou empurrar o caminhão da UDR do Caiado? Até um vídeo bacana do Brizola, se vocês procurarem na internet, o Brizola num debate com o Caiado. O Brizola faz elogio, olha, você que é um homem muito culto, estudou na Sorbonne, o Caiado todo vaidoso, com aquele tupete dele já, né? Tipo um galã inglês, um lord inglês, né? Tal, achando que é. Né? Mas aí depois o Brizola dá-lhe o sarrafo, a UDR, é preciso abrir as mochilinhas de quem engordou na ditadura, vocês ganharam terra do povo que era para ser feita agricultura e de ser distribuída ao povo. Então como é que você faz uma aliança dessa? Aqui se aliou no Rio de Janeiro, principalmente esse é um dos motivos da minha saída, se aliou com um projeto do Sérgio Cabral que destruiu o CIEPs. Né? E aquilo que a gente está falando quando o Brizola estabelece a inviolabilidade do lar, o Cabral quebra essas regras mesmo dentro da Constituição. Atira de helicóptero em cima da favela, sabe? Butinada na porta, assassinatos, genocídios, ou seja, um massacre aos mais pobres, uma cidade partida. O Brizola, quando entra como governador do Rio de Janeiro, ele acaba com uma lógica de cidade partida. A Zona Sul só para os ricos e a parte do túnel para lá para os pobres, né? Jogando os pobres lá para bem longe, lá para a Ilha do Diabo. Essa era a prática do Lacerda. Basta ver que ele removeu aqui, com a ajuda dos Estados Unidos, uma favela da Lagoa Rodrigo de Freitas, área nobre da Zona Sul, a favela do Pinto, removeu e botou lá para longe, lá para Vila, que hoje é Vila Kennedy, lá para a Zona Oeste, lá para depois de Bangu. Né? Tem até uma estátua dos Estados Unidos lá, a estátua da Liberdade, por isso se chama favela Vila Kennedy. O Kennedy patrocinou, o Kennedy tinha porta aberta com o Lacerda. Então, o Lacerda faz obras para a riqueza no Rio de Janeiro, túneis para a riqueza, com dinheiro dos Estados Unidos para promover justamente aquilo que o Brizola sempre combateu. Então, o Brizola quebra com isso. Ele liga a cidade, bota ônibus da Zona Norte, ligando a Zona Sul, para as pessoas poderem frequentar as praias da Zona Sul, poder circular com passagem subsidiada, barata, sabe? O estudante só botava a camisa do colégio, né, e entrava pela porta da frente do ônibus. Na época, a porta da frente era a saída, era o contrário, a roleta era lá atrás, e o estudante só com a camisa podia ir aonde quisesse, quantas passagens quisesse, inclusive sábado, domingo, feriado. Não quero saber para onde, se ele vai para o cinema, ele vai para o teatro, ele vai para o museu, é entretenimento, é cultura, é lazer, ele tem direito a isso. E deu aos idosos a gratuidade. 60 anos o Brizola deu a gratuidade, que depois foi revista, sabe? Então, quer dizer, ele ligou a cidade, deu liberdade, acabou com os espaços privilegiados para uma determinada elite. E aí o PDT, depois da morte do Brizola, se alia a essa elite. Ao Sérgio Então você Cabral. passou a ser um incômodo dentro do PDT. Eu passei não só a ser um incômodo, mas como fui ameaçado e fui agredido fisicamente pelo presidente do partido, que me deu um soco na cara, quando eu estava discursando no partido, relatando exatamente isso, chamando o partido de autoritário, que não tem eleições internas. Poxa, a gente construía zonais, a gente construía 98 zonais, cada zonal do partido, no município, na cidade do Rio de Janeiro, tinha mais de 40 participantes, uma rotatividade da sua direção, com democracia, discussão política, ou seja, estava totalmente antenada às coisas do bairro, da rua, da cidade, do país, tinha uma efervescência, as pessoas queriam discutir política, ele acaba com isso tudo, disse, não, eu sou presidente de tudo, sou presidente municipal, estadual, nacional, é presidente até hoje, né? Há 17 anos ele é presidente de uma sigla que se diz democrática e que não há democracia alguma interna. Todos os estados estão em comissão provisória. Não há participação da população. E recebe muito recurso público. Quer dizer, uma pessoa que começa como filho de jornaleiro, filho de um dono de banca de jornal, hoje é uma pessoa que é milionária, fazendeiro no Mato Grosso, tem um triplex na Vieira Solto, na Avenida Atlântica, aliás. Quer dizer, os filhos estudam em escolas milionárias. Não que não possa estudar, pode estudar, mas não é a realidade. Não é a realidade, sabe, de alguém que vem da classe
mais baixa de fato, como veio o Lupe, e hoje é um milionário, nunca trabalhou. E o que você acha da figura que é a mais representativa do PDT hoje, que é o Ciro Gomes? Olha, o Ciro Gomes tem boas discussões. É uma pessoa que tem, em determinadas áreas, um preparo bom. Mas a origem embrionária dele é o PDS, é a Arena, é a direita. Ele tem uma discussão interessante de projeto de nacional desenvolvimento. Eu li o livro do Ciro, que ele anda com o livrinho para cima e para baixo, eu li. Mas ele não menciona meu avô Leonel Brizola, muito menos o Darcy Ribeiro. E ele faz uma confusão que me preocupa, ele faz uma confusão onde ele coloca no trabalhismo duas coisas antagônicas. Ele coloca o JK, né, como o Getúlio Vargas, do mesmo processo, e não é verdade. O Getúlio Vargas, ele na Carta Testamento, que ele selou com a própria vida, um documento histórico importantíssimo, e impediu uma tentativa de golpe da direita, tá? Ele mostra na Carta Testamento questões importantíssimas. Primeira questão, quem são os inimigos do povo brasileiro? Ele identifica quem são os inimigos. Quem são os agentes espoliadores do povo brasileiro? E ele coloca claramente que só o Estado pode fomentar o desenvolvimento econômico do país, levando prosperidade ao seu povo. Né? Ou seja, Petrobras, Eletrobras, CSN, né? Ali há uma classe operária nacional, produto nacional, tecnologia nacional. Como a China se desenvolveu, quer dizer, estava anos-luz atrás da gente. O Brasil, quando tomou o golpe de 64, era o quarto país mais industrializado do mundo. Porra. E aí tomou um golpe e acabou praticamente toda a sua industrialização. O JK, ele promove algo diferente. Não que não seja, foi um bom presidente, foi, claro que sim, dentro das suas prerrogativas. Mas o modelo econômico do JK é totalmente diferente. Ele alavanca, ele coloca a multinacional como uma mola de desenvolvimento do país. 50 anos em 5. Ou seja, ele é muito mais parecido com o Fernando Henrique do que com o trabalhismo. E o Ciro mistura isso para quê? Para dar um ar de confusão, né? Porque ele é da mesma linha parecida com o Fernando Henrique. Tanto que ele estava lá naquele mesmo projeto com o Itamar, ele é um dos defensores do Plano Real, e o Plano Real, o Brizola ficou contra o Plano Real. O Plano Real foi uma grande falcatrua da moeda, em que inclusive impediu a eleição do Brizola. Né? E depois a chapa que se deu, que era o Lula e o Brizola. O Brizola foi vice do Lula. Ou seja, o Real foi uma grande farsa, que parecia que a gente tinha aumentado o poder aquisitivo, mas houve um achatamento dos salários dos trabalhadores que nunca recuperaram um ganho positivo. Sabe? Houve um achatamento geral dos salários dos trabalhadores. E um processo amplo de entreguismo nunca visto no nosso país das privatizações. Né? Privatizaram a Vale por um preço de banana, um prato de lentilha e um saco de moeda. Né? O valor dela, quer dizer, venderam inclusive o ouro debaixo da terra, venderam a soberania. Então o Brizola foi muito crítico desse príncipe da moeda e o Ciro é desta linha. Então quando o Ciro começa com outro ataque, por exemplo, ou seja, o próprio trabalhismo desmonta muita coisa do Ciro. Ele não é trabalhista, ele é um liberal também. Não queira enganar. Ele é um liberal. A prática dele é liberal. Ele é um liberal de centro. Ele não é de esquerda, não é um nacionalista. Tanto que como que nós podemos entender? O Darcy Ribeiro falava muito isso. Que a tática do liberalismo é o seguinte: altos funcionários de multinacionais de alto escalão, né, e o Ciro era um, da Vale do Rio Doce e da CSN privatizada. Tá? Jorge Soros, que comprou a CSN, foi através do Jorge Soros. Então, ele é ligado a essa turma, do Jorge Soros, imperialismo. Tá? Então, quando a tática deles é tirar alguém de um grande cargo de uma multinacional para um ministério importante por conta das informações. Essa é a tática do imperialismo. Então, tu vai ver que ele não toca em dois assuntos que a gente estava tocando desde o início aqui, que o Brizola cunhou com as perdas internacionais. O agronegócio, ele não vai tocar. Ele não pode falar. Tanto que a aliança deles é com o agronegócio. Inclusive, bota a Marina, que diz que tal, mas já deu várias declarações pró-agronegócio. E a outra que ele não vai tocar é a questão dos minérios, esse saqueio. Ele vem daí, ele é fruto daí. Ele não pode falar sequer disso. Ele não pode sequer dizer ou combater a tragédia de Mariana. Então ele pega a Petrobras como se fosse única, né?
e coloca ela, Petrobras, Eletrobras, ele não toca nas outras questões importantíssimas. Então, eu tenho um pouco receio nesse sentido, né? E o povo não é bobo, tanto que não aumenta o percentual eleitoral dele, só cai, principalmente com os ataques, os arroubos dele, de intolerância e de um pouco de autoritarismo, de fato. Eu acho ele muito autoritário, e ficou comprovado isso quando o Brizola apoiou ele. Tu sabe que o Brizola, em 2002, não foi candidato e apoiou o Ciro Gomes, mas saiu para apoiar retirou apoio no primeiro turno. E aí o Ciro fez Diga de passagem, o Ciro fazia campanha com o Roberto Jefferson, tá? Meu avô sequer seguia eles, não tinha conversa. O companheiro do Ciro Gomes se chamava Roberto Jefferson, que andava para cima e para baixo com o Ciro Gomes, e o José Martinez, que morreu depois num acidente de avião. Tá? Essas eram as companhias do Ciro Gomes. Deixa eu só finalizar aqui, mano. O Brizola não apoiou o Ciro Gomes, retirou, inclusive no partido. Eu estava presente, ele não defende as nossas bandeiras. Ele é intransigente, autoritário. E aí ele pede para apoiar e votar no Lula. E aí o Ciro xingou ele até não poder mais, uma briga danada. Aí o Brizola até deu uma recuada, né? Mas manteve todo o apoio ao Lula. Ou seja, o Brizola foi presidente, toda essa trajetória de 100 anos do Brizola, uma trajetória formidável, ele só foi candidato 2 vezes a presidente da República. E teve a humildade, Mari, de recuar conforme a real política do que o povo está sofrendo, sabe? Então, aí eu vou trazer uma frase que eu acho que vai ao encontro disso que você está falando. O seu avô disse o seguinte: se não nos unirmos agora, seremos degrau para a direita. Você acha que ele foi profético e foi isso que aconteceu em 2018? Foi exatamente isso. Você imagina que o Brizola ia viajar para fora do país numa eleição onde estava o Bolsonaro e qualquer outro. O Brizola jamais ia viajar. Por quê? Porque o Bolsonaro representa o aplauso da ditadura militar. Representa dizer que o oráculo da verdade é a tortura. Tanto que ele homenageou aquele torturador. O único militar condenado na justiça brasileira por tortura. Sim, Brilhante Ustra. E ele exaltou ele. Não sei como é que não saiu preso de lá. Torturava mulheres colocando rato na vagina. Né? E torturava só de crianças. Falar isso já me dá uma aflição. E como é que você exalta alguém ou seja, aquela cusparada do Jean Willis foi pouca, com todo o respeito, foi pouca, porque ainda não é uma coisa... Qualquer outro país, se você saudar uma pessoa como essa, você é preso. Você é preso. Faz saudação ao Hitler na Alemanha, se tu não é preso imediatamente. Faz uma saudação ao Salazar na Europa, ver se você não é preso também. Leonel, então, o seu avô, ele era um incômodo para as elites. Né? Da mesma forma que, como você está colocando aqui, você acabou se tornando um incômodo dentro do PDT. Você acha que o que aconteceu em 2018 foi a mesma coisa? Agora, recentemente, o Barroso declarou que a Dilma foi impeachmentada por conta, né, de de falta de apoio político, né? Mas que não foi por conta das pedaladas. E tem uma campanha misógina aí também, mas, enfim, isso é outra história. Mas, assim, você acha que as elites brasileiras vão permitir que governos trabalhistas, governos que pensam no trabalhador, que esses governos retornem? Olha, o Brasil sofreu um golpe externo. Isso está comprovado, uma guerra híbrida. Né? O golpe não é mais com tanque e soldado na rua, agora é com caneta de juiz e manipulação das informações, seja através da mídia ou da internet. Foi o que o Brasil sofreu, de fato. Ou seja, o golpe foi para pegar o filé mignon que nós estávamos falando. Tanto que no governo Obama havia uma grande investigação, uma grande espionagem na Petrobras, quando nós descobrimos o pré-sal. Você vê, e é recorde atrás de recorde, o Brasil vai dizer. Nenhuma petrolífera tem essa capacidade de engenharia que a Petrobras desenvolveu de descobrir petróleo em águas profundas, numa camada de difícil acesso, que é o pré-sal. Ninguém descobriu. Sabe? Então, essa expertise é nossa, tecnologia nacional, dos engenheiros de cabeça branca que se dedicaram ao país, ao nacionalismo do país. E aí o Brasil descobre essa riqueza, é espionado pelo Obama, pelos Estados Unidos. Em 5 anos, a Petrobras já está retirando pré-sal, um petróleo baixo, ou seja, a gente consegue sacar ele a um preço muito baixo para poder revender no mercado mundial, melhor ainda, e é um petróleo que é de qualidade também.
sabe? É de qualidade, melhor do que o que os Estados Unidos está tirando daquele fracking, que ele vai rompendo, poluindo tudo. Ou seja, é muito mais, que eles tiram o xisto, né? Que é muito melhor de qualidade. Então, os Estados Unidos jamais ia a aceitar. Veja bem, nós temos que olhar a política com um mapa mundo, né? O mapa mundo ele tem que mostrar onde estão as riquezas do mundo, né? O petróleo, o minério, o ouro, o que fomenta o mundo? Qual é a riqueza que fomenta? Qual é o lastro da moeda? Né? Então, onde é que estão essas riquezas? Qual é a logística para tirar essa matéria-prima, trazer para eu poder industrializar e revender no mundo? Né? Essa logística é cara. Então, é muito mais barato você saquear a América Latina do que saquear o Oriente. É muito mais longe. Você paga muito mais em guerra, em industrialização da guerra, ou seja, tem suas recompensas, claro, senão eles não estariam lá fazendo suas guerras sujas, suas pequenas guerras sujas. Mas, de fato, eles encontraram o Brasil diante de uma grande riqueza, e aí sim o Brasil estava destinado a ser uma potência mundial, uma China dos trópicos, que era o destino nosso, desde lá de trás. Né? Tamanha o continente, tamanha riqueza que nós temos e labuta, né? Capacidade laboral que nós temos. Pois bem, então começa uma campanha de depreciação da Petrobras. Faz investigação, pega membros da Petrobras, corrupção, que é a mesma retórica do Bolsonaro e do Moro. Corrupção, né? Sendo que a maior corrupção é justamente o que está acontecendo agora. É a retirada dessa riqueza sem pagar nada para a gente, retirar, eles industrializam no país deles, revende para nós superfaturado, incluindo aí a gasolina, que paga toda essa logística do refino lá fora, toda a logística de embarca no caminhão, embarca no porto, vai no navio desembarca, bota no caminhão, vai toda essa logística nós estamos pagando em dólar. Você imagina o custo disso aí. Né, podendo ser aqui. Né? E hoje nós somos autossuficientes, poderíamos refinar nossa própria gasolina, nosso próprio diesel, além da questão do biodiesel, que poderia ser um grande fomento alternativo. Então, diante desse aspecto, o que eles fazem? Como não posso botar tanque e soldado, pega os vetores que sempre se aliaram a golpes de Estado na América Latina, o judiciário e os canais de comunicação. O judiciário é o mesmo da ditadura militar. E aqui, esse é um dos erros do PT, e eu sempre bati também, é não ter feito aquilo que o Brizola apontou. Quando eu subi a rampa do Planalto, eu vou questionar esse modelo de concessão. Ou a gente faz uma regulamentação das comunicações, ou seja, você não pode ser dono de televisão, rádio, jornal, internet e rádio, ou seja, o monopólio da comunicação, você mesmo produz, você faz e você vende, ou seja, não há comunicação. Em nenhum lugar do mundo é assim. Cada um pega uma fatia, né? Quer rádio, você vai ter o rádio. Você quer televisão, você fica com a televisão. Quer internet, você fica com a internet. Quer o jornal? Quer a revista? A revista. Então, há que ter essa descentralização, tá? E abrir canais, rádios nesse sentido. Então, o aspecto, diante dessa riqueza, o Brasil foi golpeado. E aí começou uma campanha sórdida de corrupção em cima do PT e uma criminalização do PT. Ficaram 10 anos batendo no PT. PT é corrupto, de manhã à noite. Então se criou um caldo cultural parecido com o que a Rede Globo quis fazer com o Brizola aqui no Rio de Janeiro, que o Brizola é culpado pela favelização e pelo tráfico de drogas. E o Brizola era inimigo número 1 da Rede Globo, né? Era. Conseguiu uma nota, inclusive, dada pelo Cid Moreira com direito de resposta, uma coisa que nunca tinha acontecido e que você disse que ele, inclusive, nem achava que fosse conseguir. Não, isso e como a justiça demora, né? O editorial do jornal o Globo escreveu, o Roberto Marinho escreveu no editorial que ele escrevia, né, xingando o Brizola de senil, né, velho senil, sendo que ele era muito mais velho que o Brizola. Né? Então o Brizola falou: se trata os velhos dessa maneira, então o senhor tem 10 anos a mais do que eu. Se eu sou senil, imagina o que o senhor é. Né? E aí quem ganhou foi o doutor Siqueira Castro, um dos advogados, que foi inclusive chefe da Casa Civil dele, e o Arthur Lavigne, que é pai da Paula Lavigne, esposa do Caetano. E eles ganharam. Quando chegaram lá na casa do meu avô, eu recebi, eu estava trabalhando, e eles chegaram: não, ganhamos. Eu falei: ganharam? Será? Aí meu avô também surpreso: como assim? Não, vamos ver, vai passar hoje. E aí foi até pipoca, né? Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo,
passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, neste mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar... Leonel, deixa eu te perguntar, você saiu do PDT, mas o seu irmão continua lá. Você tem 2 outros irmãos, a Juliana, que é deputada, e o Brizola Neto, né, que já foi ministro do PT, já foi também vereador no Rio de Janeiro, e continua no PDT. Recentemente, vocês trocaram umas farpas no Twitter, né, onde você disse que o Brizola saiu, retirou o apoio do Ciro para apoiar o Lula, e o seu irmão discutiu sobre essa informação, né? O seu irmão ele colocou em evidência a informação de que o Brizola criticava o governo do Lula. O que você tem a dizer sobre isso? O Brizola dizia que lenha boa que sai faísca. Então, as várias faíscas dele com Lula, de fato, mostravam essa intenção boa de lutar pelo país. O que eu digo é que nas horas cruciais da nossa história, nas horas cruciais, e nós estamos vivendo um momento crucial, que nós estávamos dialogando aqui, nas horas cruciais da nossa história, o Brizola sempre teve com Lula. Na eleição de 89, que era um importantíssimo, que o Brizola sabia ali, né? O Brizola, todo o boicote, enfim, com a Rede Globo no Rio de Janeiro, não vai para o segundo turno. A Rede Globo inventa a figura do Collor para destruir o Brizola, como inventou o Bolsonaro para destruir o PT. Né? E aí, o que o Brizola faz na primeira hora? Convoca toda a militância do partido, lá aqui no Rio Centro, faz uma grande convenção e começa a falar do PT, olha, tem esses equívocos e tal, mas aí ele coloca, olha, mas você veja, é um operário de carne e osso, é um partido dos trabalhadores. Do outro lado está quem? Né? Então será genial ver essa elite, né? Primeiro ele faz uma comparação, que a política é a arte de engolir sapo, mas no bom sentido ele estava falando isso. A arte de engolir sapo é que saber o quê? A estratégia. Né? A estratégia... Lula faz muito bem isso, né? Claro, dá um passo atrás para dar 2 à frente. Isso é estratégia política, marxista, porra, enfim. É o ato. Então, às vezes a gente dá 2 passos atrás para dar 2 passos à frente. Isso se traduz na arte de engolir sapo. Né? E, será genial ver essa elite desumana, desigual, antipovo, vende pátria, ter que engolir esse sapo barbudo. Aí depois a imprensa deturparam, como se fosse um xingamento ao Lula, mas não era nada disso, era uma analogia. O Brizola era um homem do campo. Ele fazia essas analogias para que o povo pudesse absorver melhor a compreensão da situação política. Tá? Então, o Brizola foi um dos melhores comunicadores com o povo. Eu não conheço outro político, talvez só o Lula na atualidade, tem essa comunicação. Você vê essa questão agora do preço internacional da Petrobras. O Lula foi muito, vamos dizer assim, teve uma expertise muito rápida na comunicação. Eu vou parar com isso. Os acionistas podem até ganhar, mas eu não posso deixar os acionistas ganhando e a dona de casa empobrecendo. O Ciro já botou para o outro lado, o PPI, aí o povo não entende porcaria nenhuma. Aí o povo já dá um nó na cabeça do povo. Ou seja, é comunicação. A comunicação é importante. O Brizola era um grande comunicador. Então, o que eu quero dizer? Meus 2 irmãos, a Juliana é minha irmã gêmea, o Carlito é o Carlos Daut Brizola, que saiu do PDT, brigou na época, foi para o PCdoB e agora retornou. Né? Ou seja, eu posso... Ele está apoiando o Ciro. Porque está no PDT. Né? Eu posso responder por mim. Eu lamento pelos meus irmãos estarem num caminho que as próprias pesquisas mostram que é inviável. Então, a Realpolitik, você vê o povo sofrendo, comendo carcaça de animal na rua, mais de 600 mil mortes pela Covid, a escola pública destruída, as perdas internacionais saindo aqui que nem água, uma canaleta de sucção dos nossos recursos energéticos. E aí eu vou ficar numa disputinha da esquerda para dividir a esquerda, quando o Brizola sempre lutou pela essa unidade, nessa linda frase que você relembrou do meu avô agora, unidos, né? Se desunidos seremos degraus para a direita avançar no poder. Essa é que tá, esse é o do dia. Então, é o que eu falei, não trata mais de direita, esquerda, de disputa de PT, PDT, trata-se da sobrevivência do povo brasileiro. A maior questão do brizolismo, né,
O que está o Brizola sempre colocava, a política não pode ser polarizada. Não, a política é polarizada. Dentro da visão brizolista, só há dois caminhos. Só dá dois caminhos. Num país subdesenvolvido, fruto da colonização e da escravidão, como é o nosso, que nunca fomos superados. Só há dois caminhos. Nacionalismo ou entreguismo. Que lado você está? É isso. O Bolsonaro representa o entreguismo. É ele que vai para o segundo turno. Além de ele ter a máquina, ele tem apoio externo. Os Estados Unidos adoram o Bolsonaro porque está saqueando cada vez mais madeira, a grilagem, minério, petróleo. O único problema dos Estados Unidos é com a Europa. Na hora de vender lá, ele quer um selinho. A Europa quer um selinho, entendeu? E você, como anti-imperialista e anti-neoliberalismo, como é que você vê a chapa Lula-Alckmin? Sim, tanto que o Alckmin saiu do PSDB. Não me agrada, claro que não. A minha visão seria uma grande chapa de esquerda, incluindo o Ciro nela. Por que o Ciro não podia ser vice do Lula? Aguarda a vez, Ciro. Tenha a humildade de recuar. O Brizola é o exemplo da humildade desse recuo, de entender quem é que está mais ali pelo próprio processo social. O povo escolheu. Não é eu vou me auto-intitular como Edir Macedo, sou bispo. Não pode ser essa auto-intitulação, que eu sou melhor preparado, eu sou mais inteligente, estudei em Harvard. Tem que ter essa humildade de recuar. Então, eu queria um grande campo de esquerda, do PSB, PCdoB, PSOL, PDT, sabe, os partidos pequenos, PCB, UP, toda uma grande frente de esquerda para combater esses vendilhões da pátria que estão aí. Então, aquilo que o Brizola dizia muito. Tu sabe, Mário, que o Brizola fez uma aliança no Rio Grande do Sul que seria incompreensível hoje em dia. O Brizola se aliou com os integralistas no Rio Grande do Sul. Deu 2 secretarias, e elegeu o senador dele. Não me lembro o nome do senador agora. Mas foi afastando eles. Mas o Brizola estava na boleia. Aquilo que eu te falei, para empurrar o caminhãozinho acima, eu estando na boleia, serve. Através dessa aliança, que havia um clima muito pesado na época, que acusavam o Brizola, é comunista, era mais ácido ainda do que é hoje. O comunismo vai comer criancinha, vai tomar terra, vai acabar com a riqueza do Brasil, vai se entregar para a União Soviética e tal. O Brizola, não, eu não sou comunista, mas não tem nada contra os comunistas. Ele fez uma aliança com os integralistas, que eram reacionários, tinha uma coisa de nacionalismo, mas era uma discussão quase fascista, depois ficou realmente bem nesse campo. E aí foi possível fazer o quê? Reforma agrária. Primeira reforma agrária do Brasil, Brizola fez como governador. Fez a encampação de 2 empresas que prejudicavam o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Construiu 6.000 escolas. Industrializou o Rio Grande do Sul. Criou uma refinaria. Que criou silos de armazenagem para os agricultores poderem colocar toda a questão, que eles não tinham silo, eram caríssimos. Ele armazenava e escoava para os portos. Reformou o porto do Rio Grande do Sul, do Rio Grande, perdão. Ou seja, foi possível, através de uma aliança, avançar e trazer progresso. Agora, tem que saber que tipo de aliança é para quê e para como. Essa que é a grande questão. É para furar a base de Higienópolis, a elite, mexer com as estruturas da elite, da paulista? Como é que é essa situação? Melhora as alianças em outros estados? Tira esse viés do Lula, que é um comunista, tal, vai trazer o comunismo para o Brasil. Quer dizer, quem nunca foi, não é comunista. O PSOL torce o nariz para essa aliança. Eu entrevistei o presidente do PSOL nacional, Juliano Medeiros, e ele é bem reticente. Companheiros e companheiras, eu sou Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Estou muito feliz de estar com vocês essa noite para celebrar mais essa campanha que se inicia hoje do meu amigo, meu companheiro, Leonel Brizola Neto. O Brizola é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes referências da esquerda no Rio de Janeiro, uma voz comprometida com a defesa dos direitos sociais, da democracia, da soberania nacional. Traz no seu nome e na sua prática um legado de luta do povo brasileiro e uma das tradições políticas mais importantes que a esquerda brasileira já forjou, que é o trabalhismo autêntico de esquerda comprometido com as maiorias sociais. Eu quero desejar para o meu amigo Brizola uma grande campanha. Não vai ser uma campanha fácil, a gente sabe. O Brasil vive uma tragédia, são mais de 140 mil vítimas fatais do novo coronavírus, 4,5 milhões de contaminados, desempregados, famílias destruídas, ou seja, uma situação absolutamente trágica no Brasil. E o PSOL vai ser o portador nessa eleição de um projeto de transformação.
Propostas para enfrentar a crise econômica, propostas para enfrentar a crise sanitária e principalmente para enfrentar a crise política que levou o Brasil à tragédia de ter Bolsonaro como presidente da República e, no caso aí do Rio de Janeiro, ter Wilson Witzel como governador e Marcelo Crivella como prefeito. É uma tragédia em todos os sentidos que vai ser superada com luta, com determinação, com comprometimento, e eu sei que nada disso falta para o meu amigo Leonel Brizola Neto. Por isso, boa campanha, vamos à vitória, com certeza, Brizola novamente na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. 50 mil! Você esteve no PSOL por 7 anos e você falou que lá dentro você acha que existia um certo recalque com relação ao brizolismo. Me explica um pouco isso. Eles tratavam o Brizola como machão, atrasado. Ou seja, é aquela coisa, um sectarismo intelectual divorciado da realidade do povo. Desculpa, eles tratavam o Brizola como eu não entendi direito. Machão, atrasado, um cara ogro. E o Brizola é um grande historiador, um grande intelectual. Tinha uma visão tremenda sobre o mundo, coisa que o PSOL não tem. Né? Você vê o governo aí do PSOL, o que ele promoveu? Reforma previdenciária e privatização. E o Juliano Medeiros falou alguma coisa? O Juliano não falou nada. Ficou quieto. Então, casa de espeto, ferreiro de pau, não dá, entendeu? Então, eu acho que o PSOL precisa amadurecer, foi por isso que eu saí, porque não há amadurecimento. Quando se criou a crise da Lava Jato no PSOL, eu falava que era uma farsa, esse mesmo discurso de Washington, eles faziam piada, riam da minha cara. Eu disse que, olha, o Lula, eles vão prender o Lula vai ser inocentado e vai se tornar o próprio próximo presidente do Brasil. Eles recusavam aceitar isso. Quando eu falei para o Freixo ir visitar o Lula lá na cadeia, ele falou, não vou, o Lula tem muita corrupção nas costas. Então, sabe, eu sou muito realista, e eu às vezes até eu acabo perdendo por falar muita verdade e falar o que eu penso. Mas eu fui criado assim, eu acho que a gente tem que se comunicar com a verdade, o povo. A política ela serve para destinar, melhorar a vida das pessoas, dar dignidade às pessoas, principalmente as que mais precisam. Nós vivemos num país pobre e miserável. Então, ficar de sectarismo, sabe? Não vou fazer aliança com fulano de tal, não sei o quê. Então, acho que é aquilo que o Lula fala, o pessoal tem que ser governo. Aí aprende na marra, é o que está acontecendo aí. Então, está se deparando com umas amarras que você não consegue avançar se você não fizer acordo, não fizer aliança. Achar que você vai governar com o povo em Brasília, que o povo vai para cada votação, o povo vai lá para gritar, não, queremos isso. É uma grande besteira. O cara vai votar na madrugada. Quem é que vai ficar lá na madrugada vendo os deputados votar, tirando a aposentadoria do povo? Ninguém vai. Não, isso é uma tremenda... O que a gente tem que fazer? Uma grande aliança para melhorarmos os congressos, melhorarmos o parlamento, né? Seja a Câmara Municipal, seja as câmaras estaduais, seja a Brasília. A gente tem que fazer esse avanço, melhorar os partidos, né? Não é ficar um poderzinho para se auto-perpetuar no parlamento. Aí hoje eu sou deputado federal, eu posso ser candidato a prefeito porque eu não perco o meu cargo de deputado federal. Aí eu só atiro pedra, sabe? Então isso está errado e o povo começa a perceber disso. Acaba que você tem uma data limite, você não avança progressivamente. Qual é o objetivo de um partido político de esquerda? O objetivo de todo partido político de esquerda é o quê? Chegar ao poder para implementar seu estatuto. Ou não? Pelo menos eu aprendi assim com o PDT do meu avô, de Darcy Ribeiro, de Cibilis Viana, de Brandão Monteiro, de tantas figuras, do Juruna, do Caó, do Abdias Nascimento, da Edi Aleda, sabe, de figuras notáveis que pensavam o Brasil, do Umbaiar Boatê, sabe, de Mundo Muniz, são figuras assim, olha, a nata do pensamento brasileiro que não estava divorciado da realidade do povo, isso era importante, tinha uma intelectualidade, mas que estava ali imbuída da realidade do povo, do miserável da favela, do trabalhador explorado, do agricultor explorado. Então, eu acho que isso que falta. Por isso que eu me decepcionei muito, mas fiz muitos amigos, eu tenho muitos companheiros e companheiras muito bacanas que ainda estão por lá. Tem deputados formidáveis no PSOL, eu acho que pode ainda contribuir com uma grande questão no país para que a gente possa avançar, né? E esse sectarismo aí vai embora. Você vem agora como candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, certo? Venho deputado estadual pelo PT. Na verdade, eu quero construir a candidatura presidencial no interior do estado do Rio de Janeiro.
Eu acredito que é no interior que nós temos que trabalhar, porque ali começa essa manipulação das pessoas com falsas verdades. Ou seja, a direita ela é campeã, ela é esperta em manipular a verdade. Ela sempre inverte a verdade. Ela se veste com as roupas da verdade para enganar o povo. E assim sempre faz. A retórica do Bolsonaro é essa. Você vê que não há projeto de governo, é só uma guerra cultural. É a fake news, né? Isso, a mentira, a cascata. A gente deu aqui um vídeo de uma influenciadora falando a quantidade de crianças que já tinham morrido por conta da vacina. E aí, se você não derruba essas pessoas, elas vão contando essa mentira várias vezes, e aí acaba que se torna uma verdade, né? Aqui no Rio, Mari, a gente está com um problema gravíssimo pela falta de informação. Os pais e mães, as mães não estão levando os filhos para vacinar no Rio de Janeiro. A gente está com uma baixa adesão. Nunca na história tivemos tão baixa adesão para vacinação, né? Isso é comunicação. O governo federal que não faz campanha, quer dizer, até o Zé Gotinha, os caras deturparam o Zé Gotinha. O Zé Gotinha virou ali, sei lá o que virou o Zé Gotinha, acabaram com o Zé Gotinha. Então, é uma coisa tão cretina, porque, vem cá, a gente aprende no ensino básico, na escola, bactéria e vírus. Bactéria se mata com antibiótico. Vírus se mata com o quê? Com vacina? Como é que cura sarampo? Como é que eu curo pólio? Pô, é uma coisa tão básica. Por isso que o Brizola diz, sem educação não há nada. Sem educação não há nada. Porque aí, quando o pai vier para a criança, não vai tomar a criança bem estudada. Pai, você está errado. A ciência é assim. Eu aprendi. Aqui, ó, vírus, o que é mitocôndrias. Sabe? Porra, o cara que está falando da vacina não sabe nem o que é uma mitocôndria. Você não sabe. Então, quer dizer, a petulância dessa turma chega a ser uma agressão aos nossos ouvidos. A petulância, né, de querer dizer sobre vacina. Vem cá, se tu não vacinar teu filho contra polio, sarampo, nenhuma escola você matricula ele. Em nenhuma. E a Covid é a mesma coisa. A Covid... Você vê que tem um pessoal, tem os internados aqui no Rio de Janeiro, 90% das pessoas que estão sendo entubadas agora são pessoas que não se vacinaram. E há um relato de um médico aqui no hospital de Acari, que é um centro da Covid, né, em Acari, o Ronaldo Gazola, ele faz pessoas assim, pelo amor de Deus, me dá a vacina agora. Eu tomo agora, me dá 2, 3 doses agora. Só que algumas, infelizmente, não conseguiram e faleceram, né? Real. Leonel, para a gente finalizar, como é que você vê esse momento político no qual a gente está entrando, né, agora em 2022, essa eleição em outubro, justamente no centenário do seu avô? Não, são datas importantes, é centenário do Darcy, é bicentenário da República. Eu acho que é fundamental, sabe por quê? Porque nós precisamos lembrar e resgatar esse fio da história, Mário, para que a gente possa compreender esse obscurantismo que recaiu sobre o país, esse negacionismo, né, essa inversão da verdade, ou seja, a destruição dos nossos antepassados, das nossas origens, sabe? Quem somos e de onde viemos. Você sabe que no CIEP, quando o Brizola construiu aqui com o Darcy Ribeiro, na quinta série, eu estou falando na década de 80, tu imagina, Mário, na década de 80, 1984, tinha uma cartilha para a quinta série, para as crianças da quinta série, que dizia o seguinte: por que tratamos o trabalhador de baixa renda com desprezo? Por que tratamos o indígena como um ser atrasado? Né? Lembrando que na horta indígena não tem praga, né? Ou seja, o Darcy deu cada aula sobre essa questão imprescindível. Por que a gente não conhece nada da nossa ancestralidade? Por que tratamos as meninas para submissão, repetindo os mesmos erros da sociedade? Né? Por que o negro tem a necessidade de alisar seus cabelos, perdendo sua negritude, se descaracterizando? Quem somos e de onde viemos? Por que negamos nossos irmãos latino-americanos, nos isolando dentro do próprio continente? Ou seja, na quinta série, você colocar uma cartilha dessa de pensamento crítico para um menino pobre da favela, para que ele possa entender por que ele é pobre, né? Não porque ele é pecador, porque Deus obrigou ele que tem que se esforçar para ser alguém. E aí ele se autoquestiona e aí começa a consciência de classe, a consciência nacional.
para que não seja enganado no futuro. Por isso que destruíram o CIEP. O CIEP era perigosíssimo, porque ele ia você formar tem uma proposta geração de inteira. homeschooling, né? Das crianças estudando em casa, ou Então, o combate à imagina, educação sexual. pois é, tu imagina com essa turma de pai e mãe antivacina, negacionista, o que vai dar? Né? É um perigo, quer dizer, eu pelo menos aprendi com professor. Sem professor é muito difícil você aprender algo. Eu tenho dificuldade de estudar sozinho até hoje. Né? Eu preciso de um professor para tirar dúvida, ter aquela interação, sabe? Ter um entrosamento, aquela coisa da sala de aula, que é tão bacana, um amigo, um colega, as amizades. Depois não se faz, ou não continua, mas um dia tu encontra na vida, sabe? É uma experiência fantástica, sabe? O professor, sabe? Então, cada vez mais a gente está retrocedendo. Por que não vai dar aula para as crianças sobre orientação sexual, como se deve ser a questão? Quando eu fiz uma lei aqui no Rio de Janeiro, sabe, obrigando as escolas a colocar um absorvente no banheiro feminino, porque foi a primeira lei do Brasil, fui eu que consegui aprovar aqui no Rio de Janeiro. Né? Depois foram replicados em vários estados, que eu fiquei muito, muito contente com essa conscientização, porque até então era um pouco imperceptível. Você vê, as mulheres do PSOL aqui, na hora, torceram o nariz para mim. Né? Mas eu fiz uma pesquisa de campo e eu fui chamado a atenção, você veja só, pela minha filha, que tinha na época 14 anos, sobre a questão da pobreza menstrual. Ela, pai, vê esse documentário, que era um documentário indiano, agora eu me esqueci o nome, que mostrava o preconceito contra a menstruação, as mulheres indianas sofrendo violência e absurdo, e não tendo dinheiro para comprar um absorvente, fazendo utilização de outros itens que acabavam prejudicando a saúde, né, das mulheres. E aí eu comecei a perceber... Você conseguiu aprovar esse projeto? Aprovei em 2000, ele é de 2017, eu aprovei em 2018. E na época não foi muito bem aceito. Não, o Crivella rejeitou o projeto. E aí a Câmara derrubou e sancionou, e o Eduardo Paes implementou, o Eduardo Paes está implementando hoje, isso que eu acho bacana. Né? Porque havia uma questão de evasão escolar. As meninas, por exemplo, não voltavam para a escola, ficavam com vergonha, tinha uma questão de saúde, ou seja, se o homem menstruasse, em cada banheiro, em cada esquina, ia ter um absorvente, pô, sabe? É um absurdo, é uma questão de dignidade. E aí eu vi essa questão da saúde, de se discutir educação sexual, porque aí ele abre outra porta, porque o professor tem autonomia. Aí abre a porta para se discutir violência contra a mulher, igualdade de gênero, educação sexual. Aqui é o país das mulheres grávidas. Cada favela que tu anda aqui, mano, o extrato aqui é muito doloroso, porque você vai aqui, por exemplo, no Jacarezinho, ali, dando um exemplo, porque ali há muito. Você encontra uma menina de 17 anos, grávida, com um filho no colo, a mãe com 30, 28, 27, a mãe com 27, 28, no máximo 30, e a avó com 40 anos. Leonel, aqui no interior da Amazônia é exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. As meninas são trocadas no Marajó por uma lata de óleo. Né? Você vê que parece que é até complicado quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de igualdade salarial, né? Enquanto existe uma parcela de mulheres que ainda está discutindo direito sobre o seu próprio corpo, né? Meninas que são vendidas. Enfim, eu acho que assim, o Rio ele tem pontos de convergência com a Amazônia. Se você vier, você já veio em Belém? Não, sou louco para conhecer. Está convidado, está super convidado para vir. Você vê aqui um prédio suntuoso e do lado uma vielinha, assim, né? A periferia e a riqueza andam de mãos dadas. Então, é parecido, né, com essa dinâmica. Rio, é verdade. Diferente de São Paulo, que a Paulista não tem pobre, né? Tá, toda lisinha, os pobres são bem longe. Tal. Aqui tentaram fazer isso, mas não conseguiram. Por isso que tinha um ódio ao Brizola, porque o Brizola, qual é a lógica aqui? Eles queriam remover toda a favela da Zona Sul, jogar lá para a Ilha do Diabo, que nem fez o Lacerda com a Vila Kennedy, né? E outras favelas que eles criaram também. E o Brizola, não. Que história é essa? Vou dar casa, levar eletricidade e vou dar propriedade para a mulher, porque sabia que a mulher não abandonava os filhos. O homem vendia a casa.
né? E se mandava, claro. E ele deu para a mulher. Aí levou escola, levou eletricidade, pavimentou, levou água de helicóptero. Usava o helicóptero para pegar a caixa d'água, botar no topo do morro, aproveitar a gravidade. O cara é engenheiro, em vez de ter que botar bombas e bombas para subir, botava de cima do morro e dali descia. Pai! Não é diferente do que esses governadores, na qual o PDT está aliado, que utilizam o helicóptero para atirar nos pobres de tão preto, preto de tão pobre nas favelas. Então, essa é a lógica. Leonel, você acha que o seu avô estaria orgulhoso das escolhas que você fez? Eu não sei se ele possa dizer disso, né? Enfim, eu tenho certeza que eu me esforço ao máximo para deixar ele orgulhoso. Então, todo dia eu acordo, sempre qualquer dúvida na minha cabeça, eu penso o que meu avô falava, o que ele ia dizer, qual foi a prática dele. Te ver do lado do Lula agora. Você postou recentemente uma foto sua com Lula. Tenho certeza que é onde ele estaria. Jamais estaria de outro lado para dividir a esquerda diante de uma ameaça tão grave como é a que estamos vivendo nesses dias atuais. E para a gente finalizar agora, realmente, de verdade, Leonel Brizola Neto incomoda quem? Incomoda essa elite escravocrata, colonialista, que é uma das mais desumanas do mundo, incomoda o monopólio de comunicação, incomoda setores da esquerda que não querem, de fato, entender a história do trabalhismo, viram o nariz para o trabalhismo, que é um movimento nosso, nacional, nasceu aqui no Brasil. Ele pode até ter a origem no positivismo, mas é uma corrente de transmissão de pensamento, Mário, que não existe em outro lugar no mundo. Você tem uma transmissão de pensamento de 5 gerações. Você tem o Borges Medeiros, o Júlio de Castilhos, o Getúlio Vargas, o João Goulart e o Leonel Brizola. Um movimento que trabalhou para colocar o Brasil no coração do mundo, sabe? De desenvolver o país, olhar pela soberania, olhar pela emancipação econômica do povo, ou seja, uma profunda aula de amor ao povo brasileiro, e essa é a história do Brizola. E o Brizola é mais genial de todas essas gerações, porque ele é o peão da fazenda. Sensacional, Leonel. Te agradeço muito, muito mesmo. Espero que você tenha gostado e quero que você conte para a gente quem é que você quer ver aqui no Incomoda. Leonel, muito obrigada. Estou muito, muito, muito feliz de ter conversado com você. Para mim é uma honra enorme. Eu ouvi o meu pai falando do seu avô. Infelizmente, o meu pai virou um bolsonarista. Essa é a minha maior tristeza hoje na vida. Não entendi o que aconteceu. Mas... Tu sabe que tem coisa assim que é impressionante, cara, que é Brizola, mas também se identificou com o bolsonarismo. E eu fiquei olhando, sabe o que é? Que o Bolsonaro mente com a questão do patriotismo sobre a bandeira. E que patriotismo vem de patrimônio, né? É isso que as pessoas não conseguem entender, por isso que a comunicação é importante. A esquerda valsou na comunicação. Patriotismo vem de patrimônio. Esses caras estão vendendo o nosso patrimônio. Eles não são patriotas, não são nacionalistas. Então, eles confundem a questão da bandeira, do nacionalismo, da pátria, do amor, da família, né? Para contrapor valores morais que se criou, uma pauta moralista, ou seja, dissociada da luta de classe. Então, fizeram uma grande confusão na cabeça das pessoas. Até entenderem que o Bolsonaro é um entreguista, sabe? Um vende-pátria, sabe? E aí é essa confusão conceitual. Por isso a comunicação é importante. Eu acho que é meio uma lavagem cerebral, assim. Eu acho que hoje quem continua com o Bolsonaro são as pessoas, elas fecharam a sua mentalidade de uma forma que qualquer argumento que você venha racional mesmo, mostrando didático, eles não conseguem entender. Assim, é um fenômeno que eu acho que vai ser estudado da mesma forma que o nazismo é estudado até hoje, né? Como é que tanta gente apoiou, como é que tanta gente... exatamente. Tem muito deles. Tem muita gente equivocada que não compreendeu. E também, Mara, aquilo que a gente está falando, a mídia ficou massacrando o PT de uma maneira de corrupção. Era a Ana Maria, era o Faustão, era a noite, 24 horas, aí foi nas igrejas, aí se criou, porque veio de fora. Isso era programado de fora. É isso que a gente tem que entender, que o Brasil foi vítima de um grande golpe dos Estados Unidos que não quer deixar o Brasil se desenvolver, porque vai engolir os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm matéria-prima para poder saciar essa orgia de consumo que tem a sociedade americana. Não tem como. Os Estados Unidos é o país que mais imprime Bíblia e filme pornográfico no mundo.
Quer dizer, é uma contradição por contradição. Não há cultura como a nossa, não há uma ancestralidade de qualidade, sabe? Então, é um domínio. E a nossa sociedade está cada vez mais parecida com a sociedade americana, que é uma caricatura da sociedade americana, que, diga-se de passagem, é um horror, sabe? É uma caricatura, né? Porque o buraco da desigualdade social aqui no Brasil é muito grande. Você tem que vir para cá, assim. Você tem que vir para cá fazer essa experiência antropológica de entender essa dinâmica da Amazônia cara, como a pobreza ela é uma realidade triste para um estado, que é o estado que mais exporta minério hoje, sabe? A quantidade de pobreza que essa vocação, que empurram na gente essa vocação mineral criou é absurda. Então, eu acho que você tem que vir se programar para vir para cá, sim. Quero sim, ver se no final do ano passar essas pandemias, passar as eleições, já com a vitória do Lula, eu vou aí, com certeza, conhecer a parte que eu sempre quis. E a próxima luta, Mara, que vai ser muito grande, e vocês estão ali na frente ali de sofrer, é a questão da água. É o novo recurso energético. E o Brasil é rico em água, muito rico. Detém um percentual do mundo inteiro de água, o resto está tudo congelado. Então, essa vai ser uma luta também pela água, você pode ter certeza. Sim, eu acho que a gente escapou da privatização da água, mas eu acho que essa é uma ameaça que continua assombrando a gente aqui na Amazônia, viu? A luta pelo controle do sol e da água. Tá super convidado, viu, Leonel? Te agradeço. Valeu, até uma próxima, e que a próxima a gente possa fazer pessoalmente, mais próximo da eleição. Tomara, com certeza. Um grande beijo para você. Obrigada, beijo, tchau, tchau. Parabéns também, viu? Pela comunicação. Obrigada.